Hoje é domingo, 13 de setembro, e está entrando no ar mais um Giro de Notícias / pré-jogo de Botafogo e Vasco da Gama. Para o Giro de Notícias, Botafogo não assina manifesto encabeçado pelo Flamengo para que a MP 984 seja aprovada no Congresso Nacional. Vamos falar sobre essa bulha nesse Giro de Notícias. Calu joga, Calu não joga, Calu vai pro banco, Calu não vai pro banco. Vamos saber todas as informações a respeito de Botafogo e Vasco da Gama, partida que acontecerá hoje às 20h30 no estádio Newton Santos. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, da Série... Não, só Série A, B, C. E fora os campeonatos aí de outras partes do mundo, eles recomeçaram. E através do OneFootball você vai saber todas as informações. Você pode escolher seu clube favorito e através disso saber todos os detalhes de tudo que está rolando em todas as partes do mundo. Igual sobre o Botafogo. Você pode colocar o Glorioso como seu clube favorito e saber todas as notícias que aconteceram no dia. Por exemplo, se você não tiver uma internet de qualidade hoje para ver o jogo pela Botafogo TV, onde teremos a transmissão por áudio, ou ver as imagens, você pode acompanhar pelo tempo real no OneFootball. Se você não tem o aplicativo baixado no seu celular, o link está aqui na descrição. OneFootball, eu recomendo. E o Botafogo não assinou o manifesto que algumas equipes do futebol brasileiro elas assinaram a respeito da MP 984. O que é MP 984? Para quem não sabe, é aquela MP dos direitos de TV, que o mandante pode fazer aquilo que quiser, pode negociar, pode passar na sua TV do clube, pode fazer aquela celeuma toda que foi feito no Campeonato Carioca. Mas dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, apenas Flamengo, que encabeçou esse manifesto, Santos, Palmeiras e Cruzeiro colocaram um papelzinho lá. De resto, foram algumas outras equipes com relevância no futebol brasileiro, como no caso da equipe do Bahia, mas as principais equipes do nosso futebol, elas não assinaram. Aqui no Rio, nem Botafogo, Fluminense e Vasco fizeram essa assinatura. Em São Paulo, as equipes do Corinthians e também do São Paulo não assinaram. No Sul, nenhuma das duas. Em Belo Horizonte, só a equipe do Cruzeiro assinou favorável e a equipe do Atlético não assinou. Com isso, essa MP ela vem perdendo força para virar lei. E o que vai acontecer em outubro, quando vence esse prazo, possivelmente ela será caducada. Procurei a assessoria de imprensa do Botafogo para entender o motivo de que o clube não assinou o manifesto. Segundo a assessoria, o Botafogo não foi favorável da maneira que foi criada essa MP, sem um estudo, sem conversas com as outras equipes do nosso futebol. O que o Alvinegro quer? Que tenhamos um debate mais amplo para que tudo seja colocado no papel de uma maneira favorável para todas as equipes, não apenas para algumas ou para uma, já que essa lei ela foi feita momentaneamente num ponto do Campeonato Carioca para favorecer o Clube de Regatas do Flamengo. Eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês acham que tem que assinar da maneira que está? Esse projeto de lei tem que passar no Congresso Nacional, depois no Senado, depois ser sancionado pelo presidente? Ou vocês acham que um assunto tão sério como esse precisa de quê? Conversa, de ajustes para que ele seja aprovado. Estamos aqui na metade do nosso Giro de Notícias. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na hora do almoço, nós estaremos de volta com mais informações do Botafogo. E à noite, assim que acabar a live, nós teremos mais uma live pós-jogo aqui no canal do TF. Então, conto com a sua audiência. Vinhetinha de quê? Pré-jogo de Botafogo e Clube de Regatas Vasco da Gama. O primeiro jogo da trinca de partidas que nós teremos entre ambas equipes. Nós teremos hoje Campeonato Brasileiro, quinta-feira a Copa do Brasil e na outra quarta-feira o jogo de volta também pelo torneio de mata-mata do nosso futebol. O Botafogo precisa vencer hoje, já que o nosso Fogão ele só empata na competição nacional e está neste momento dentro da zona de rebaixamento.
Botafogo que só venceu uma partida e também só perdeu uma no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama é uma equipe que faz um campeonato sólido até neste momento, perdeu a sua última partida para o Atlético Goianiense e está com foco nesse jogo. O estilo de jogo do Vasco, que é um jogo mais reativo, é um jogo preocupante para o time do Botafogo, já que a equipe da Colina deve dar a bola para o Botafogo e esperar o alvinegro em algum momento da partida ali para um contra-ataque. A partida acontecerá hoje às 20h30 lá no estádio Newton Santos. Teremos transmissões do Sport TV, do PFC e também da Botafogo TV, mas na TV do Botafogo apenas com um áudio. Quem apita a partida é Hilton Pereira Sampaio. Ele não é ruim só para o Botafogo, ele é ruim para o Vasco, ele é ruim para o espetáculo, ele é um dos piores árbitros da Série A ou B ou C ou D do Campeonato Brasileiro. Teremos ali várias polêmicazinhas nessa partida de hoje, porque a arbitragem ele é muito fraco. O Botafogo possivelmente vai a campo com Cavalieri, ali com 3 zagueiros, Marcelo, o Rafael Foster e o Canu. Nas extremas, Kevin e Vitor Luiz, Caio Alexandre e Honda, que estará de volta, e o trio de ataque com Bruno Nazário, o Juan e Matheus Babi. Luiz Henrique, Pedro Raul e Salomão Kalou serão opções do técnico Paulo Autuori, jogador marfinense que está chegando no Brasil. Ele fará o exame hoje pela manhã e o resultado sairá na hora do almoço. Se der negativo, o Salomão Kalou estará à disposição do técnico Paulo Autuori. Para falar um pouquinho do nosso rival, falar um pouquinho do Vasco da Gama, chamei o meu amigo Roberto Júnior, lá do Machão da Gama, um dos maiores canais do Vasco no YouTube, para dar todas as informações sobre o Cruz Maltino. Juninho, seja bem-vindo. Fale aí sobre o Vasco da Gama. Fala, meus amigos, saudações aí pra todo mundo. Eu sou o Juninho do canal Machão da Gama. Tem um canal aqui no YouTube que só fala sobre o Vasco da Gama, parecido com o canal do TF, né? Vocês que estão acostumados aqui com o canal do TF que fala só sobre o Botafogo. O meu é muito parecido, só que o tema é o Vasco da Gama. O TF me convidou aqui para dar a minha opinião sobre essa partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e o maior prazer do mundo, né, estar aqui no canal do TF, um grande amigo que eu fiz aqui na internet, ele sabe disso, já tive a oportunidade de falar para ele várias vezes e é um prazer estar aqui. O Botafogo também é uma instituição que tem a minha admiração, meu respeito. Óbvio que somos rivais, então sempre tem aquela tiradinha de sarro, aquela tirada de onda quando o Botafogo perde pro Vasco, ou quando o Vasco perde pro Botafogo, coisa normal do futebol. Mas enfim, vamos lá para a partida de logo mais, né? Vasco da Gama e Botafogo. Na verdade, Botafogo e Vasco vai ser uma partida, na minha opinião, muito difícil para o Vasco. Se essa partida fosse na quarta-feira, no meio de semana, eu viria aqui e falava, cara, o Vasco é favoritaço, a gente vai para cima do Botafogo e tenho a certeza que a gente sai com os 3 pontos, porque o Vasco estava no momento ali melhor, o Vasco, o torcedor estava mais confiante, o clima no clube também estava mais propício para uma vitória, mas depois da derrota em casa para o Atlético Goianiense, o 2-1, de virada, e não só a derrota, né? O Vasco ali perdeu alguns jogadores também nessa partida de desfalque, suspensão, então o Vasco vai para uma situação aí complicada contra o Botafogo. O Vasco vai muito desfalcado, o Vasco praticamente não tem como montar o meio campo para enfrentar o Botafogo no Engenhão. O Vasco tá aí desfalcado do Andrei, que saiu lesionado contra o Atlético Goianiense, tá desfalcado do Carlinhos, que saiu lesionado no treino, tá desfalcado do Bruno Gomes, que foi expulso, né? Perdeu a cabeça ali na parte final do jogo e foi expulso. Enfim, acabou que no fim das contas sobrou apenas pro meio campo ali para montar a volância Felipe Bastos e Marco Júnior. E aí, se você aí botafoguense acompanha o mínimo de Vasco, você sabe que é o Deus nos acuda, né? Um meio campo com Felipe Bastos e Marco Júnior não consegue marcar ninguém, é como se fosse um Celta 1.0 subindo uma ladeira com o kit gás ligado e 10 marmanjos dentro do Celta. É complicado ter esses dois aí na volância. Então, o Vasco tem esse problema sério, ainda tem um desfalque do Leandro Castan, que está sendo poupado para o jogo da Copa do Brasil, né, que também entre Vasco e Botafogo é o confronto aí mais decisivo, mais importante do que é o desse final de semana. O Castan volta só para a Copa do Brasil, então o Vasco é um time com muitos problemas. O Vinícius, atacante, também tá lesionado, e quem deve jogar é o Igor Catatal. Então o Vasco tá aí, meu amigo, todo desmantelado contra o Botafogo. O alento do vascaíno é que, por exemplo, contra o Santos, o Vasco também jogou todo desmantelado e conseguiu um bom resultado.
mas acho que o Vasco nessa partida contra o Botafogo vai ter muitas dificuldades aí, porque o Vasco até conseguiu montar, o Ramon conseguiu montar um time bom, mas o Vasco ainda não tem um elenco bom, e quando você perde tantas peças importantes, acaba que fica complicada a situação. Mas enfim, é clássico, né? O Vasco esse ano ainda não venceu o clássico, tá sendo aí um terror. Tudo bem que no início do ano com o Abel Braga, o Abel escalava sempre os reservas nos clássicos, o Vasco até chegou a perder um pro Botafogo antes da paralisação do futebol, mas o Vasco tem que tirar essa nhaca, essa urucubaca de vencer um clássico, e tem essa oportunidade aí nesse final de semana. Vai ser complicado, como eu disse, o time tem muitos desfalques, mas enfim, para dar o meu palpitezinho aqui como torcedor, mesmo estando aqui em território, vamos botar entre aspas, inimigo, né, no canal do Botafogo, acredito, como torcedor, né, a gente tem que acreditar que dá pro Vasco aí fazer 1-0, quem sabe, um golzinho do Cano. Acho que vocês estão ligados aí que se a bola sobrar pro Cano, ele não vai perdoar, né? A grande arma do Vasco é o Germancano, ele precisa só de uma bola. O Botafogo ele pode pressionar o jogo todo, pode maltratar, bater. Se não conseguir fazer o gol, se a bola sobrar uma vez por Germancano, ele vai fazer o gol e vai decidir a partida. Então o Vasco tem esse grande trunfo, que é esse argentino, esse grande achado na temporada. Então, tá em aberto, vai ser difícil, mas óbvio, como vascaíno, tô confiante no Vasco. E aí é com você, TF, obrigado aí pelo convite, sempre uma honra, né, participar aqui do seu canal. Na Copa do Brasil, estamos aqui de volta para conversar sobre o Vasco, quem sabe a gente faz uma live, alguma coisa do tipo. Tamo junto aí, um abraço para todo mundo. Valeu, Juninho, muito obrigado pela participação. Sigam lá o canal do Juninho. Juninho é parceiro, gente boa, é zoador, gosta de bazoeira, mas é um dos grandes jornalistas que cobrem o Vasco da Gama. Eu acredito que o Botafogo possa vencer sim o Vasco e vencer bem. O Alvinegro precisa dessa vitória, até mesmo para entrar no jogo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira sem tanta pressão. O time do Vasco é uma equipe que está ajustada taticamente pelo técnico Ramon, mas vive só da transição. Se o Botafogo conseguir abrir o placar rapidamente no estádio Newton Santos, o Vasco vai ter a bola. E quando o Vasco tem a bola, não sabe muito o que fazer. O Botafogo precisa tomar muito cuidado com a bola parada do Vasco, com o Felipe Bastos, e na transição com o Benítez. O Benítez é o jogador mais chatinho do Vasco. E claro, ali o matador Cano, né, que a bola bate na perna dele e entra, tá numa fase iluminada. Mas dá para ganhar e eu acredito sim em uma vitória do Botafogo. Até mesmo para o time entrar motivado no duelo da Copa do Brasil. Palpite do TF? Acredito em 2-0 Botafogo na partida de hoje. Eu quero saber o seu palpite aqui nos comentários. Espero que vocês tenham curtido o nosso giro de notícias. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se e compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF, que é o canal feito para todo torcedor botafoguense. Na hora do almoço, por volta de 1h, estarei de volta com mais um Almoço com TF. E à noite, acabou o Botafogo e Vasco, teremos o pós-jogo clássico aqui do nosso canal. O roxinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Aquele abraço, fique com Deus e vamos fogão. Beijo no coração de todos. Fui! E aproveitem seu domingo. E compartilhem, gente. Ajudem aí. Fui, tchau.